Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à Visão Financeira, um canal que falamos sobre finanças, economia, a situação do país, o que está acontecendo em Moçambique, como é que isso impacta as nossas vidas, qual tem que ser o nosso posicionamento. Welcome, subscrevam no canal, assista o vídeo até ao final, partilhe com os amigos, porque nós queremos passar conteúdo, queremos alavancar as pessoas, ensinar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam os paradigmas que nós temos, como podemos ultrapassá-los. E hoje eu quero falar de duas gerações diferentes que eu separo em dois tipos de mentalidades que caracterizam atualmente o pessoal de Moçambique, moçambicanos principalmente. E o que eu sinto que, se isso não mudar, nós não vamos progredir, nós não vamos seguir em frente. Existiu uma mentalidade através do que aconteceu no passado, através da necessidade do país. O país não tinha profissionais qualificados, os portugueses foram expulsos de Moçambique após a independência e Moçambique não tinha profissionais qualificados. Havia necessidade de professores que pudessem ensinar os estudantes, havia necessidade de polícias, de gestores, de pessoas que pudessem assumir cargos importantes para fazer com que o país funcionasse, a economia funcionasse. Isso é importante, era uma necessidade. E o Estado, pelo que eu percebo da história, o Estado criou estímulos, facilidades de várias formas para que várias pessoas ingressassem na escola, aprendessem o básico, ensinassem o básico e pudessem ir assumir cargos e situações importantes, né, para o país. E foi assim que começou a ser dirigido o país 25 anos. Durante 25 anos, estou a falar de 1975 até 2000, anos 2000. É o que eu consigo perceber. E havia estímulos, facilidades de oferecer, fazer pessoas irem estudar fora, criar universidades, abrir universidades, permitir com que entre empresários, tudo aquilo era necessário para que a gente chegasse onde está hoje, porque, querendo ou não, a evolução ia acontecer e aconteceu e estamos onde estamos hoje. Então, existem, só que houve um exagero extremo no modo como eram tratadas essas coisas. Como assim? As pessoas, os líderes por detrás disto, estimulavam não só as pessoas a estudarem, mas estimulavam uma ideologia, uma mentalidade pedinte, uma mentalidade com medo de falar o que tem que ser dito para que o país possa progredir. Assumia-se cargo por afinidade e não por competência, passou-se a assumir cargos e diante daquele que é do seu partido, da sua analogia, você tinha que defender a qualquer custo, por mais que aquilo não fosse positivo. Você tem que falar bem a qualquer custo, e isso para mim é vender os seus ideais, porque cada pessoa tem seus valores, tem coisas que a pessoa não se predispõe a fazer. Então, essa mentalidade é uma mentalidade que veio, digamos que pessoas de 1980, 1970, idosos, todos aqueles têm uma história por detrás de tudo isso. Principalmente aqueles que lutaram, têm uma história porque ajudaram o país a alcançar alguma coisa. É uma mentalidade, esse é um certo tipo de mentalidade. E essa mentalidade até hoje está sendo proliferada, tanto que jovens, por mais que percebam que o que está sendo feito não é certo, que nós precisamos de fazer isto para progredir, que nós precisamos de seguir este caminho para progredir, ainda assim permanecem no erro, apoiando coisas que não vão nos fazer evoluir, coisas que não vão nos tirar deste nível para outro nível, coisas que vão nos fazer regredir. Por mais que entendam que isto é errado, pessoas que estudaram, que foram à universidade, que leram, que tiveram professores, e os professores das universidades também com a mesma ideologia, com a mesma política, isso destrói o pensamento individual, isso destrói a criatividade. Fazem com que a universidade seja um local ideológico, que se propaga apenas um estilo de ideologia. E eles te falam nas escondidas, nos setores de trabalho, nos setores públicos, nos setores privados, eles te dizem que para nós termos sucesso aqui, você precisa seguir esta ideologia. Não pode falar o que tem que ser dito, não pode corrigir o erro que todo mundo está a ver, porque aquele é erro. Você tem que entrar
mecanismo que eles estão criando para funcionar. Isso destrói o país e isso faz com que a gente não tenha crescimento. Faz com que a gente não saia dessa estaca zero em que está. Faz com que algumas coisas não funcionem como deve ser. Porque algumas coisas para funcionarem começa de mim como indivíduo. Eu como indivíduo, se eu tenho um valor e eu não abro mão daquele valor, isso mostra a minha capacidade de entender que tem coisas que eu não posso fazer simplesmente porque não tenho competência. E não tudo por dinheiro. Não tudo por dinheiro. Nós somos facilmente comprados por dinheiro, por comida, por coisas dessa natureza, porque o que há de escassez. E quando você vê pessoas, esse é o grupo da mentalidade que segue a ideologia a qualquer custo, defende a qualquer custo, por mais que esteja errado, por mais que não esteja certo, por mais que estejam sendo desviados milhões e milhões, por mais que haja má gestão da coisa pública, por mais que haja roubalheira, esses defendem a qualquer custo. Para quê? Para ter status, para ter cargo, para ter dinheiro, para ter confiança, segurança e mais outras coisas aí. Porque é basicamente o que Maslow fala, né? A teoria das necessidades de Maslow. E, olha aqui, esse é um grupo, e está a se formar um grupo de jovens que pensa dessa forma, que fazem as mesmas coisas. E o nosso futuro vai ser o mesmo de 10, 30 anos atrás. O mesmo, porque as pessoas estão a pensar da mesma forma, por mais que sejam pessoas diferentes. As pessoas estão a carregar a mesma ideologia há décadas. Isso não faz bem para a nação. As pessoas precisam começar a ser um pouco mais independentes. Jovens, vamos ser um pouco mais independentes. Vamos ser um pouco mais... dizer, amigo, isso não se faz, isso não é técnico. Isso não é técnico. Isso não pode ser feito. Não pode ser por causa de ideologias dessa natureza, de seguir um rumo a qualquer custo. Não estou a dizer que você não pode pertencer a um e outro partido, não. Não estou a falar nada disso. Até porque eu sou apartidário. Eu só quero o bem do país, fazer com que jovens, a ambição, levantar a ambição do jovem moçambicano, fazer o jovem moçambicano pensar na riqueza própria, na riqueza do seu país e pensar que, cara, para eu desenvolver o meu país, tenho que fazer valer as minhas ideias, fazer valer os meus valores e entender que, de fato, o que está acontecendo, algumas coisas que estão acontecendo, não são justas. Dar mérito, dê a César o que é de César. Se a coisa foi feita de forma correta, não há nada de mal em elogiar aquele processo. Se a coisa foi feita errada, diga que isto não foi feito de forma certa. Só assim nós vamos conseguir evoluir. Porque nós carregamos carregamos extratos de diversos problemas. Carregamos extratos de diversos problemas financeiros. E quanto mais nós buscarmos a independência financeira, independência através de empresas, através de investimentos, seja no exterior, seja aqui dentro do país, nós vamos cada vez mais buscar independência dos nossos próprios valores, independência das nossas próprias opiniões. Porque quanto mais nós nos tornarmos dependentes do Estado, nos tornarmos dependentes do governo, nós vamos ter que sustentar uma única ideologia. Nós vamos ter que aceitar o mesmo estilo de ideologia e o país nunca vai sair dessa amassada em que está. Nunca vai sair dessa amassada em que está. E isso constitui um problema para o desenvolvimento, seja o desenvolvimento individual, seja um desenvolvimento coletivo, seja teu próprio desenvolvimento. Às vezes as pessoas não se importam com essas questões. Então, essa é uma mentalidade. Existe a mentalidade de jovens que já não acreditam mais no Estado. Isso parece brincadeira. Existem jovens que não acreditam mais no Estado, no governo. Existem jovens que estão a cumprir as coisas por cumprir, porque já não têm esperança, porque já não têm uma saída. Jovens que estão calados, jovens que silenciaram os seus pensamentos, simplesmente porque já viram que se eles falarem serão ameaçados, serão empurrados e de alguma forma isso pode acontecer. Então, o que é que isso faz? Faz com que existam dois tipos de mentalidade no país. A mentalidade dos jovens do passado que carregam uma ideologia, não falar nada, ficar calado, as coisas funcionam assim, queremos assumir cargo, queremos salários, queremos não sei o que, queremos dinheiro, benefícios, dormir em hotel, viajar, subir não sei o que, é o que nós queremos. Existem esses jovens, existem os jovens que pensam assim, vamos trabalhar, vamos lá trabalhar para a nação crescer.